Existe uma regra financeira que tem mais de 2.000 anos, que foi seguida por uma das culturas com a maior concentração de riqueza per capita do mundo, que não exige salário alto, formação em finanças ou planilha complicada, e que faz quem ganha R$ 1.500 por mês guardar mais, em proporção e em consistência, do que quem ganha 6.000, mas nunca aprendeu a dividir o dinheiro do jeito certo. Essa regra se chama 777. Ela vem da cultura judaica, e quando você entender como ela funciona, vai perceber por que a maioria dos métodos de organização financeira que você já tentou falhou e por que esse é diferente. Se inscreve no canal. Aqui a gente traz o que funciona, de onde quer que venha. Antes de explicar a regra, deixa eu te contar de onde ela vem, porque o contexto muda completamente a forma como você vai receber o método. A cultura judaica é historicamente associada à construção de riqueza e à organização financeira. Não por acaso e não por sorte, por princípios transmitidos de geração em geração, dentro de casa, em conversas de mesa, como parte da educação das crianças desde pequenas. Um desses princípios centrais é a relação com o dinheiro como responsabilidade, não como identidade, não como status, não como ferramenta de aparência. Dinheiro como recurso que precisa ser administrado com consciência, dividido com intenção e preservado com disciplina. E a regra 777 é a expressão mais prática e mais acessível desse princípio. Ela foi concebida a partir de ensinamentos do Talmud, o texto central do judaísmo rabínico, que falam sobre como dividir os recursos de forma equilibrada entre o presente, o futuro e o coletivo. Não como lei religiosa rígida, mas como sabedoria prática aplicada à vida financeira cotidiana. O que torna essa regra especialmente poderosa para quem ganha pouco é exatamente o que a maioria das pessoas não percebe quando ouve falar dela pela primeira vez. Ela foi concebida para funcionar com qualquer valor. Não é uma regra feita para quem tem sobra, é uma regra feita para quem precisa fazer o pouco render muito. E aqui no Brasil a gente tem algo muito importante em comum com a sabedoria por trás dessa regra. A maioria das pessoas que conheço não falhou em guardar dinheiro por falta de vontade, falhou por falta de método, por não saber como dividir o que entra antes de começar a gastar, por não ter uma estrutura clara que diz exatamente o que vai para onde antes de qualquer decisão de consumo ser tomada. A regra 777 é essa estrutura, simples, testada por séculos e adaptável a qualquer realidade financeira, inclusive a de quem ganha pouco no Brasil de hoje. A regra 777 divide o dinheiro que você tem em 3 blocos iguais de 7, e cada bloco tem um destino específico que não compete com os outros. Mas antes de explicar os 3 blocos, preciso te dizer algo importante sobre como a regra foi estruturada originalmente. Ela não divide o salário inteiro em 3 partes iguais de 1/3 cada. Ela usa o número 7 como proporção simbólica e prática, representando os 7 dias da semana, os 7 anos do ciclo bíblico, a ideia de completude e equilíbrio. E na aplicação moderna, ela se traduz numa divisão que respeita a realidade de quem tem pouco, não tirando demais de onde não tem e não deixando de lado o que é essencial. Na prática mais acessível, a regra 777 funciona assim. Primeiro 7. 70% do que você ganha vai para necessidades do presente. Esse é o maior bloco e com razão. Ele cobre tudo o que é obrigatório e essencial para sua vida funcionar agora. Aluguel ou financiamento, mercado, transporte, conta de luz, água, internet, escola dos filhos, plano de saúde, remédio, tudo que não pode deixar de ser pago e que mantém a vida funcionando. O limite de 70% é o que disciplina o padrão de vida. Se as necessidades estão consumindo mais do que 70% do que você ganha, você tem um desequilíbrio que precisa ser resolvido, seja reduzindo alguma despesa fixa, seja buscando renda adicional. Mas enquanto o bloco de necessidades cabe em 70%, você tem margem real para os outros 2 blocos funcionarem. Segundo 7, 20% vai para a construção do futuro. Esse bloco é o coração da regra. É o dinheiro que vai para a reserva de emergência, para o pagamento de dívidas, para o investimento, dependendo de onde você está na jornada financeira. Se você tem dívida cara, cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimo com juro alto, esse bloco vai inteiro para quitar essa dívida.
porque juro de dívida cara no Brasil é tão alto que nenhum investimento disponível para quem ganha pouco consegue superar. Quitar dívida cara é o investimento com maior retorno garantido que existe. Se você não tem dívida cara, esses 20% vão para a reserva de emergência primeiro, até ter pelo menos 3 meses de custo de vida guardado. Depois disso, vão para investimento. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, fundo de renda fixa, qualquer opção segura e acessível que faça esse dinheiro crescer enquanto você dorme. Terceiro set, 10% vai para você e inclui generosidade. Esse é o bloco que mais surpreende as pessoas quando entendem a regra completa. Na tradição judaica, esse bloco de 10% tem duas funções. A primeira é o dízimo, ou tzedaka, a contribuição para o coletivo, para quem precisa, para a comunidade. Não como obrigação religiosa necessariamente, mas como o princípio de que quem tem, mesmo que pouco, tem responsabilidade com quem tem menos. A segunda função é o prazer consciente, o dinheiro que você usa para você mesmo sem culpa, lazer, saída, algo que você gosta, não como excesso, como intenção. Esse bloco de 10% é o que torna a regra sustentável, porque método que não tem espaço para o prazer, ninguém consegue seguir por mais de algumas semanas. O 10% para você, dividido entre generosidade e prazer consciente, é o que impede que a disciplina financeira vire prisão e o que mantém a motivação de seguir a regra mês após mês. Agora vamos fazer a conta com valores reais para diferentes realidades brasileiras. Salário de R$ 1.500, 70%, R$ 1.050 para necessidades. Aluguel de quarto compartilhado ou morando com família, R$ 500. Mercado básico, R$ 300. Transporte, R$ 150. Luz e internet, R$ 100. Total, R$ 1.050. 20%, R$ 300. Para futuro. Se tem dívida cara, vai para dívida. Se não tem, vai para reserva. 10%, R$ 150 para você. R$ 75 para generosidade ou dízimo, se for o caso. R$ 75 para lazer e prazer consciente. Salário de R$ 2.000. 70%, R$ 1.400 para necessidades. 20%, R$ 400 para futuro. 10%, R$ 200 para você. Salário de R$ 2.500. 70%, R$ 1.750 para necessidades. 20%, R$ 500 para futuro. 10%, R$ 250 para você. Salário de R$ 3.500. 70%, R$ 2.450 para necessidades. 20%, R$ 700 para futuro. 10%, R$ 350 para você. Percebe o que acontece quando você aplica a regra em qualquer salário? A proporção não muda, o comportamento não muda, só o valor muda. E isso é exatamente o que torna a regra 777 funcionável para quem ganha pouco. Ela não exige um valor mínimo, não exige uma condição mínima, não exige que você espere a vida melhorar para começar. Por que essa regra faz quem ganha pouco guardar mais do que quem ganha muito? Quem ganha muito sem método, gasta o que tem. Quando não tem método, o comportamento padrão é expandir o consumo para preencher o espaço disponível. Mais renda, mais gasto. E o zero no fim do mês permanece, só com números maiores. Quem ganha pouco com método, especificamente com a regra 777, tem um limite claro para cada categoria. As necessidades não podem passar de 70%. O futuro não pode ser ignorado. Os 20% vão antes de qualquer gasto variável. O prazer tem espaço. Os 10% existem especificamente para isso. Esse limite claro cria consciência, e consciência cria resultado que salário alto sem consciência nunca cria. Uma pessoa que ganha R$ 1.500 e aplica a regra 777 guarda R$ 300 por mês, 20% do salário. Em 12 meses são R$ 3.600. Em 24 meses são R$ 7.200. Em 36 meses são R$ 10.800, mais do que os primeiros 10 mil. Uma pessoa que ganha R$ 5.000 sem método guarda zero. Em 36 meses tem zero. Quem guardou mais? Quem ganhou menos, mas com método. Agora vou te mostrar como adaptar a regra 777 para situações que fogem do modelo padrão, porque a vida raramente é exatamente o modelo padrão. E se as minhas necessidades já passam de 70%? Isso é mais comum do que parece, especialmente para quem vive em cidade grande onde aluguel e transporte consomem muito. E quando as necessidades passam de 70%, a regra não é abandonada, ela é adaptada. A primeira ação é identificar quais das necessidades têm margem de redução.
aluguel de quarto menor ou em bairro mais acessível, plano de celular mais simples, mercado com lista e sem impulso. Cada redução que você consegue nas necessidades libera a margem para os outros 2 blocos. A segunda ação, se a redução nas necessidades não for suficiente, é usar uma proporção temporária diferente enquanto busca a renda adicional. 80, 10, 10, em vez de 70, 20, 10. Você mantém o princípio da divisão em 3 blocos, mas ajusta a proporção para caber na sua realidade atual. O importante é que os 3 blocos existam, mesmo que menores. E se eu tenho dívida que compromete mais de 20% do salário? Nesse caso, o bloco do futuro vai inteiro para a dívida, e você usa o bloco do prazer temporariamente para acelerar a quitação. A regra 777 nessa situação se torna temporariamente 70, 30, 0. Necessidades, dívida acelerada, sem prazer por enquanto, mas com prazo definido. Você calcula quanto tempo vai levar para quitar a dívida nesse ritmo e sabe que em X meses volta à proporção normal. Isso é muito mais sustentável psicologicamente do que tentar quitar a dívida sem método, porque você tem um número e um prazo. E prazo torna o sacrifício suportável, porque ele tem fim definido. E se minha renda é variável? Renda variável é um dos maiores desafios da aplicação de qualquer regra financeira. E a regra 777 resolve esse problema de uma forma elegante. Em vez de aplicar a proporção sobre um valor fixo, você aplica sobre o que entrou. Todo valor que entrar, seja salário fixo, seja freela, seja bico, seja qualquer renda, é dividido imediatamente nos 3 blocos. R$800 entrou de freela, 560 para necessidades, 160 para futuro, 80 para você. No mesmo dia, antes de qualquer outra decisão. Essa aplicação imediata é o que faz a regra funcionar com renda variável, porque elimina o tempo em que o dinheiro fica disponível sem destino e suscetível a gasto impulsivo. 3 passos para começar a regra 777 ainda esse mês. Passo 1. Calcula os seus 3 blocos com o próximo salário. Agora, não espera o salário cair. Faz o cálculo com o valor que vai entrar e define os 3 números, 70%, 20% e 10%. Pega um papel ou o bloco de notas do celular e escreve: meu salário é X, meu bloco de necessidades é Y, meu bloco do futuro é Z, meu bloco para mim é W. Quando os números estão escritos antes do dinheiro chegar, eles têm um peso diferente. Você não está mais improvisando, está executando um plano que já existe. Passo 2. Abre uma conta separada para o bloco do futuro. Caixinha do Nubank, poupança separada, conta no PicPay. Qualquer conta que não seja a conta corrente principal. E no dia que o salário cair, a primeira transferência ao valor do bloco do futuro, antes do mercado, antes da conta de luz, antes de qualquer gasto variável. Essa transferência imediata é o que impede que o bloco do futuro seja consumido pelas necessidades e pelos impulsos do mês. Quando ele sai primeiro, ele está protegido. Quando fica por último, ele some. Passo 3. Revisa o bloco de necessidades e identifica o que pode reduzir. Se as necessidades estão consumindo mais de 70%, o que você pode reduzir para criar a margem que a regra precisa? Assinatura que não usa, plano de celular mais caro do que o necessário, mercado sem lista que consome mais do que deveria, delivery que virou necessidade, mas é variável. Cada redução que você consegue aqui é margem que vai para o bloco do futuro. E margem no bloco do futuro é o que constrói o patrimônio que muda a sua vida. A regra judaica 777 tem mais de 2.000 anos e funciona hoje no Brasil de 2026 com um salário de R$ 1.500, pela mesma razão que funcionou por séculos em contextos completamente diferentes, porque ela respeita a natureza humana. Ela dá espaço para a necessidade, ela obriga a construção do futuro e ela preserva o prazer, porque prazer é necessário para qualquer método ser sustentável. 70% para necessidades, 20% para construir o futuro, 10% para você, com generosidade e com prazer consciente. 3 blocos, uma proporção clara, aplicável a qualquer salário, a partir do próximo pagamento. Quem ganha pouco e aplica esse método, guarda mais do que quem ganha muito e não tem método. Não porque é mais disciplinado, porque tem uma estrutura que trabalha por ele.
mês após mês, de forma silenciosa e consistente, construindo o resultado que nenhum salário alto sem método consegue construir. Se esse vídeo te apresentou um método que você nunca tinha visto dessa forma, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam de um método que funcione de verdade. Comenta aqui embaixo, calculando a regra 777 no seu salário atual, quanto você conseguiria guardar por mês? Me conta o número, eu leio todos os comentários. E se você conhece alguém que está tentando organizar o dinheiro, mas não tem um método claro, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser o método que estava faltando. Eu sou Mari, você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.